Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós. Vamos falar do que está escrito em 1 Coríntios 9, verso 25, 27. Toda treta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma boa coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificada, ou, no caso, desqualificado. O domínio sobre o corpo. Parece tão fácil, né? Mas não é. O progresso da reforma depende de um claro reconhecimento da verdade fundamental. Ao passo que, de um lado, espreita o perigo em uma estreita filosofia e numa rígida e fria ortodoxia, há, por outro lado, maior perigo num descuidado liberalismo. O fundamento de toda reforma estável é a lei de Deus. Cumpre-nos apresentar em linhas distintas e claras a necessidade de obedecer a essa lei. Seus princípios devem ser mantidos perante o povo. Eles são tão eternos e inexoráveis como o próprio Deus. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda do poder do domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado, pode haver um real progresso. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí, o adversário dirige suas tentações para enfraquecer e degradar as faculdades físicas. Seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. As tendências do nosso ser, da nossa natureza física, a menos que estejam sob o domínio do Espírito Santo, ou seja, de um poder mais alto, certamente produzirão o quê? Ruína e morte. O corpo tem que ser posto em sujeição. Sujeição de quem? Do Espírito Santo. As mais elevadas faculdades do ser devem ser dominadas pelo Espírito Santo. As paixões devem ser regidas pela vontade, e essa deve, por sua vez, achar-se sob a direção de Deus. A régia faculdade da razão, santificada pela graça divina, deve ter domínio em nossa vida. Não dá para fazer nada sem a santificação dada por Deus. Não dá para fazer nada em relação ao domínio próprio sem ser guiado pelo Espírito Santo. As exigências de Deus devem impressionar a consciência. Impressionar a consciência. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmo, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo o aviltante apetite e todo o hábito contaminador deve ser reprimido. Você entende? As exigências de Deus devem impressionar a consciência. Ponto. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmo, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo aviltante apetite e todo hábito contaminador. Nós temos que controlar essas coisas. Naquele antigo ritual que era o evangelho em símbolos, nenhuma oferta defeituosa podia ser levada ao altar de Deus. O sacrifício que devia representar Cristo tinha que ser sem mancha. Você lembra disso, não é?
A palavra de Deus refere-se a isso como uma ilustração do que devem ser seus filhos, um sacrifício vivo e santo. Não está lá em Romanos 12:1? E sem defeito. Nós temos que nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e sem defeito. Para isso precisamos aprender a dominar o nosso corpo. Está sendo subjugado à vontade de Deus. E muito interessante analisar o que Paulo diz. Para que não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo faz uma pregação e esmurra o seu corpo, ou seja, subjuga seu corpo à obediência àquilo que é o correto para não ser desqualificado. Não adianta nós fazermos todos os dias 1 hora de jornada e não colocarmos em prática o que estamos aprendendo. Nós temos que nos colocar em sujeição à vontade de Deus, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a ter o domínio próprio. E assim nós possamos aprender a dominar todo o corpo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos poder falar como Paulo e que no final da carreira, da nossa vida, nós não sejamos desqualificadas ou desqualificados. Deus abençoe o vosso dia. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!